Fala agora da tua postura frente, a tua posição frente ao adiamento da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Você estava Tá, explanando que o seu fator mais humano e achou que foi considerado positivo em um aspecto. Você ia falar em relação ao outro aspecto. E se eu já voltei tá. para Fortaleza, já voltei, gente. Eu estou atendendo meus clientes agora via Skype. Estava um tempo em São Paulo, mas estou de volta. Vamos lá. Sobre o. Eu falei, né, que eu acho importante outras prioridades agora, mas eu não achei válido, eu não acho que foi muito inteligente a gente ter esse distanciamento, a vacância entre entrar em vigor e as coimas serem aplicadas. Aplicação das Tendo multas. Mas as considera multas. que há mas considera que o órgão de fiscalização ainda não está funcionando, nem os nossos governos, nenhum órgão público está funcionando. Como vai ser espelho para essa cobrança de multa para as empresas? Eu acho que devia prorrogar geral. Eu acho da lei, acho que já que as coimas ou as multas serão aplicadas a partir de julho, ué, por que, que não a lei entra em julho, então, em vez de entrar em vigor em janeiro? E aí tem mais tempo para se preparar. Mas tudo é ponto de Até vista. Porque eu vou. porque alguns órgãos públicos vão poder aplicar multas administrativas com a vigência da Sim, lei em janeiro. Então, isso sim, também deixa o empresário à mercê desses outros órgãos que também podem ter o papel arrecadatório e não fiscalizador. Então, tem sim, eu toda lembrei. uma problemática também a ser estudada com tudo isso. É, É, mas é bom, assim, se a gente, o difícil é colocar na balança o quanto é bom e o quanto é ruim, porque existem os dois lados. Não tendo a coima agora, já a multa já em janeiro, sobra tempo para a autoridade entra em vigor agora, certo? Certo, janeiro. Só que ela não vai poder aplicar coimas, multas, só que ela pode aplicar advertência. E isso é muito importante, porque uma empresa, às vezes, dói mais nela uma advertência do que uma coima. Então, às vezes, uma coima de 1 milhão não é nada para uma Globo, para um SBT, para uma Google, mas, pô, uma advertência impacta aonde? No branding da empresa, vai sair em todo lugar. E tem mais o teor de educação, né? De educar ou aculturar as empresas. Então, mesmo não tendo coima, tem advertências. E essas advertências, elas têm a sua finalidade de educar, de corrigir, de ensinar. E isso é muito válido. Então, eu não consigo responder se eu realmente gostei ou não. Eu vejo lado bom e lado ruim em ambas as situações, de ter adiado e não ter adiado, no caso, as coimas. Para você concorrer às licitações, será que também vai ser um dos fatores as empresas estarem é, efetivamente implementado a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu Me vou te falar surgiu o que agora aconteceu essa aqui. dúvida. Aqui na Europa aconteceu algo interessante sobre isso. Assim que saiu, que entrou em vigor o RGPD, Uhum. muitas empresas não tinham ainda nomeado o DPO. Não só não estavam em acordo com o regulamento, não tinham feito o seu planejamento, a adaptação da empresa para o RGPD, mas elas não tinham nomeado o DPO. Só que, a partir do momento que entrou a lei, uma das obrigações dos concursos públicos, das licitações, era ter um agente ou um DPO, um responsável por proteção de dados. E algumas empresas perderam, inclusive, licitações por não terem o DPO nomeado. Estamos aqui. Pode falar. A gente capota, mas não cai não, só vai capotando. Somos arretados. Vamos até o É, fim. mas eu vi algumas situações aqui em que empresas perderam concursos, né, públicos porque não estavam nem adequadas e nem com o DPO nomeado pela autoridade.
Então, eu acredito que siga o mesmo princípio. A lei entrou em vigor, novas licitações vão começar a exigir que o DPO seja nomeado, esteja dentro desse edital. Todas as empresas que vão concorrer. Perfeito. E o que, é que você considera que seja de positivo a empresa passar essa imagem que já tem, já está com a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, isso frente a parcerias internacionais? Como você considera que isso possa vir a ter poder até de barganha competitivo internacionalmente, Sim, seja inclusive no Brasil, enfim? sim, é um diferencial bem válido. Eu até fico feliz. Você estudou bastante, né, para falar sobre isso também. Eu acho legal isso, bacana. Eu sou É um curiosa, você não tem noção. Eu sou aquela capetinha que ficava na frente perguntando, professor, a oportunidade que tinha estava intervindo com o professor. muito bom o teu posicionamento agora. É um diferente, não só uma obrigação, né, uma obrigação legal, uma obrigação comercial, mas também um diferencial de marketing, um diferencial de apresentação para as empresas, para os concorrentes. Se eu for entrar num mercado externo, e hoje é simples, né? Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e sequer eu tenho que estar nos Estados Unidos. Eu posso ter um e-commerce nos Estados Unidos e nem ter lugar físico lá. Eu vou conseguir passar mais credibilidade se eu tiver os meus termos de uso bem definido, a minha política de segurança bem definida, o meu respeito ao tratamento de dados, ao exercício de direito, revogações de consentimento extremamente simples de serem feitas. Eu vi, inclusive, muitas empresas que para pedir o consentimento é fácil. E depois, quando você pede para revogar o consentimento? As empresas sofrem para achar, porque eles pedem o consentimento, mas se esquecem de uma outra coisa, a gestão do consentimento. Por quanto tempo é válido aquele consentimento? E tudo isso são diferenciais de uma empresa. Você ter um e-commerce onde o seu cliente pediu acesso aos dados pessoais e em menos de uma hora você respondeu, isso é fantástico. O titular de dados, teu cliente, pediu para remover algum dado pessoal e você em uma hora responder para ele, ó, eu não posso remover os seus dados pessoais em acordo com a lei fiscal, eu tenho que reter de acordo com... Você fundamenta o pedido. O teu cliente vai ganhar uma credibilidade tão grande com você e isso vai fazer a diferença no mercado competitivo que nós temos. Eu vejo que só tem a ganhar o titular, os estados, as empresas. Outra situação que ocorreu, inclusive nesse período de coronavírus. Em Recife tem um aplicativo que eles estão agora fazendo a geolocalização das pessoas. Inclusive até a TIM, a Oi, todas se uniram para poder saber a geolocalização dos seus usuários, para passar também até para o governo quem está ou não cumprindo a quarentena, né? O fique em casa. Considera isso algum fator de possível aceite, possível forma de captar esses dados e como torná-los anonimizados, né? Como seria a praticidade disso para que possa haver aplicação desse tipo de aplicativo, desse tipo de programa, mas ao mesmo tempo colocando em choque também a utilização com fator social para a contenção da pandemia. Sim, uma resposta que eu tenho para isso são tempos difíceis, são tempos que existem derrogações, existem deliberações que permitem coisas ou tratamentos que em tempos normais não eram permitidos. Mas o mais importante que eu vejo não é se eles vão coletar ou não os dados pessoais, é como eles vão coletar, como eles vão guardar. Esses dados vão ser partilhados com alguém, o que garante? Quais os termos, o consentimento, por quanto tempo? É pseudo-anonimizado? A transferência é criptografada? Não é criptografada? Eu acho que é muito importante
no caso, as empresas de telecomunicações, por motivos óbvios, eles, e até lícitos, eles conseguirem ter essa ferramenta nos tempos de hoje. Mas, e quando acabar? O que vai garantir que esses dados coletados não foram eliminados? Vai passar para o departamento ou para a Direção Geral de Saúde, como que chama? Ministério da Saúde, essas informações? Vai, mas sob quais condições? O titular de dados, ele sabe disso? Lembra que a gente falou dos princípios? É a transparência. Eu tenho que Sim. avisar o meu titular, eu vou coletar o seu dado pessoal, no caso a geolocalização, com fundamento no momento atual, com o decreto-lei, com a derrogativa, mas só pelo período enquanto vigorar o estado de emergência, que seja. Então tem que ter a Sim. transparência. E vou compartilhar com o Ministério da Saúde. Então essa transparência eu acho importante no Isso tratamento, na tudo coleta. Isso tudo nas cláusulas de termo de uso, se alguém for a utilizar aquele aplicativo. Essa seria a forma de precaução para continuar o uso desse tipo de aplicativo. Caiu um pouquinho, mas já estou me acostumando. Deixa eu falar Tá. aqui com o público. O André Luiz falando que concorda plenamente com sua posição em relação à situação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, pois a lei entraria em vigor em agosto desse ano, mas aqui na Bahia muitos donos de clínicas e de outras empresas a ignoram. Outras pessoas estão perguntando se isso poderia ser feito via SMS para cada usuário, que também teria credibilidade isso na utilização do aplicativo. O que é que você acha? Seria o termo de uso e a política de privacidade de acordo com o usuário ou um SMS também daria no mesmo? Eu acho que pode ser as duas situações. Eu vou falar o que aconteceu em Portugal. Em Certo. Portugal teve um. Putz, e agora a gente volta a falar com a tristeza, a dor no coração, na alma de não tem autoridade. Porque isso que eu vou falar foi ordenado pela autoridade de proteção de dados aqui. Onde foi permitido, por causa desse tempo, o envio de mensagens, aí a gente está falando de SMS, para os Uhum. titulares de dados falando sobre alguns não vá para tal lugar está em isolamento, passando notícias sobre o Covid. Isso para responder o quê? Quem teria que decidir isso é a autoridade. Quem teria mesmo que decidir é a autoridade. A autoridade não decidiu, porque não existe, o próximo da linha teria que ser o nosso legislativo, o executivo. É, pessoalmente, agora não falando da forma da lei, mas pessoalmente, eu acho mais correto de tudo seria ter um consentimento, um termo de. Eu nem digo um consentimento, porque tem o legítimo interesse aí. Legítimo interesse de quem? Da empresa, do Estado, é do próprio titular. Então, com base no legítimo interesse do titular, a gente pode, de repente, trabalhar essa informação. É um legítimo interesse da vida, né? É vital para o titular ele saber ou ele receber as informações para que precavenham dele ter algum problema, ir para algum lugar que está com excesso de contaminação, ou ir para algum hospital que não tenha vaga. Eu acho que é o interesse vital do titular. Então existe essa situação, é o que eu imagino. E me passa a sua opinião frente a um vazamento, no caso desse. Alguém contraiu o coronavírus e efetivamente é vazado laudos médicos, enfim. Como esse ato até discriminatório frente, porque eu estava vendo algumas discussões, tá me ouvindo? Em relação à exigência desses dados, inclusive para os portadores, a utilização maciça desses dados pessoais daqueles que estão com investigação da doença, ou muitas vezes com diagnóstico confirmado. Isso até passivo de discriminação, em caso de vazamento de um paciente desse infectado. É como até E no caso de ter vazamento de dados, aí a gente está falando de dados sensíveis, não é? exatamente, de um paciente já confirmado pelo corona e muitas vezes passam até a sofrer discriminações, né? Tá.
Eu acho que aí nós não estamos nem falando só de lei de proteção de dados, né? Nós vamos falar aí do direito civil, vamos falar da tutela da privacidade da pessoa. Existem outros Da instrumentos que vão dar dignidade, suporte. de tudo. Sim, sim, indenizações, mas com, a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião, tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita, talvez nem tenhamos a debater esse assunto, é um DPIA. Tem que fazer uma avaliação de impacto sobre o Sim. uso de dados pessoais, porque a gente está falando de dados sensíveis. E tem que ter sido previsto nessa avaliação de impacto, e se vazar, eu tenho como mensurar para quem vazou, como vazou, qual o número de titulares que foram afetados. Eu tenho que ter um DPIA bem feito antes de começar a coletar os dados sensíveis. Porque no próprio DPIA vão ter as instruções de como agir nessa situação. Se tiver um vazamento de dados desse tipo, eu vou ter que envolver o jurídico, vou ter que envolver o departamento de comunicações, vou ter que envolver o departamento de tecnologia, o departamento comercial, eu vou ter que envolver muita gente. Como que eu, empresário, vou ao público falar, vazaram dados pessoais sensíveis devido ao Covid? Como que eu vou fazer isso sem preparo? Esse preparo tem que Imagina, ter sido. imagina a Unimed se vaza um laudo de alguém muito importante. Haveria casos de multa nesse aspecto, sem a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados agora? Acho Eu que houve acredito que um sim. adiamento, Eu, né? Uma eu acredito que indenização. sim. É, é, Perfeito. eu pensei, eu queria E, era ser o responsável por proteger essa pessoa aí, porque vai rolar bastante dinheiro. e uma pergunta também interessante do Cleilson é: no vazamento, por exemplo, de um morador do prédio estar com Covid, não protegeria os outros? Eu acho que vem o fator social acima do individual. Aí Uma a gente está situação falando do dessa. coletivo, né? Eu acho que existem formas de se comunicar. Eu posso xingar alguém, ofender alguém, essa pessoa ficar extremamente brava comigo. Eu posso xingar e ofender e ela ainda agradecer. Existem formas e formas de se falar. Um É a condomínio. comunicação. Eu vejo que o condomínio, sim, ele tem obrigação também de, a partir do momento que tomou conhecimento de algo, comunicar as pessoas, comunicar medidas preventivas. Ela tem que ter um trabalho que ela não exponha a singularidade do indivíduo. Ela tem que tomar um monte de medidas para evitar que isso prorrogue. Mas expor, vou colocar na portaria do prédio, o, o condômino do apartamento 91A tem coronavírus, por favor, ninguém se aproxime dele. Isso é inconcebível. Verdade. Mas ele Não, tem ainda assim a e teve, responsabilidade de tomar as devidas ações. e teve até um caso de uma jornalista em São Paulo, que ela foi tomar um banho de sol e o próprio segurança do condomínio, porque tinha sido o lado dela exposto, por conta do trabalho, enfim, e os próprios moradores estavam fazendo baixo-assinado para que ela não pudesse mais estar dentro do condomínio. Então, já sai de cena a propriedade privada e entra em cena o É. bem comum do condomínio. É uma discussão incrível. Inclusive, É. dá uma live só disso. E, Verdade, nossa, verdade. e nossa, foi muito bom a nossa live. Foi muito bom compartilhar todas essas informações. Tiramos dúvidas ao vivo aqui. E me passa um conselho para esses advogados, para esses empresários, para essas pessoas que nos assistem. Eu já vi que tem médicos, que tem donos de restaurantes e várias pessoas de áreas afins que também buscam esse entendimento para você ver a importância da própria sociedade de entender o papel, a função social da Lei Geral de Proteção de Dados global.
E fico muito feliz por todas as sim. pessoas que nos assistiram. Me passa um conselho, seja para advogado, seja para o empresário, para se inspirar na tua carreira de sucesso, para se inspirar na ousadia, né? Chegou numa cidade para buscar segurança, para construir a família, e automaticamente trouxe a bagagem toda de segurança da informação, de engenharia, de tudo, e se desafiou a entrar numa faculdade de direito que no primeiro dia de aula, no segundo, né? Porque no primeiro dia são dos calouros. No segundo, foi É, bem ousado em querer trabalhar num escritório grande de advocacia. E a partir daí, tornou alguns pupilos, né? Aquelas pessoas que você se é, inspirou, que você construiu a sua carreira em cima da carreira de outras pessoas e foi desenvolver seu produto próprio. A ponto de um brasileiro estar em Portugal e ser tido como a pessoa correta para ser de PO, enquanto na sua crença você só queria ser a pessoa estar próxima do DPO escolhido, e o escolhido era é, você. E a partir disso é. você desenvolver toda a sua equipe e se desafiar ainda com outros cargos além desse. E a inspirar, dar aula, inclusive o nosso coordenador regional de Portugal, Tiago Vieira, teve aula com vocês aí num curso em Portugal. Isso só prova o Legal. impacto social, o impacto de estrutura na carreira. Eu sou a presidente idealizadora de uma associação internacional de advogados e que ele, com a sua experiência, já trouxe para dentro da associação pontos positivos desse treinamento de vocês. É isso que vale. E me passa esse conselho para os advogados, para os empresários, e como as pessoas podem ousar ainda mais com a tua história brilhante. Eu vou começar, eu fico extremamente honrado, fico feliz, é uma certeza de que a gente está indo no caminho certo, que a gente consegue contribuir, fazer com que esse seja um mundo melhor em todos os sentidos, cada um com o seu pedaço, com a sua função, com a sua responsabilidade. E é mais ou menos por aí que vai o meu conselho. Eu vi passando aqui também uma série de profissionais de diversas, alguns eu já conheci, cada um no seu, já diz a música, né? Cada um no seu quadrado, mas eu tenho interesse no quadrado de todo mundo. Eu sou um, mas eu faço parte de um todo. Se todos trabalharem juntos, se todos tiverem, e esse é o que eu recomendo, a preocupação de que tratar dados pessoais é tratar pessoas, já é um bom começo. Eu não estou tratando um número, eu não estou tratando um CPF, eu não estou tratando uma coleta de biometria. Eu estou capturando a história de alguém, parte da vida de alguém. Isso é muito significativo. Acho que esse conselho vai, se nós, eu não falo nem para eles, porque eu faço parte deles, como eu disse, eu sou um todo, né? Somos um todo. Se nós tivermos isso dentro realmente da nossa alma, que eu vou estudar, eu vou me aprimorar, eu vou evitar consequências ruins para o próximo, eu tenho que lembrar que eu sou próximo de alguém, sou beneficiado por isso por si só. É fazer o bem, tratar bem os dados pessoais, nas dúvidas, não ter vergonha, perguntar, compartilhar, não ter, sabe, eu vejo que as pessoas, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, estão muito polarizadas. Eu tô certo, a minha opinião tá certa, eu sou partido A, partido B, gosto do C, eu acho que o princípio da legalidade não está correto, temos que ser flexíveis. Nós Não temos tem meio a gente tem que termo, né? evoluir, é, Até, a gente tem que até o Luiz evoluir como Flávio mundo. Gomes. Até o Luiz Flávio Gomes, que faleceu agora. O último suspiro dele foi: sejamos meio termo, sejamos mais leves. Nós sempre Sim, estamos precisando buscar aprender mais, a gente não tem o poder decisório sempre, né? Isso é muito sim. interessante, é trazer a humildade para a vida real. Que é o que eu estou fazendo, procuro fazer, e o que eu faço no tempo de coronavírus, de Covid, de trabalhar remoto, né? É o conselho que eu dou geral para mim mesmo, inclusive, vamos estudar mais, vamos participar mais de eventos, dúvida, pergunta, olha para o lado, tem sempre um advogado, tem um escritório, tem alguém de tecnologia, pergunta.
aí fazendo besteira, não. Vamos perguntar, me estudar e fazer o correto, fazer uma vez só. Agradecer demais a todos que participaram, ao Cleilson,